Salve, salve, ouvintes deste podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Com mais um episódio, hoje falando sobre atitudes equilibradas. Aliás, não é só sobre isso que a gente fala, não, cara? É só sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre isso desequilibrando. Será que dá? E, bom, vou falar já que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre atitudes equilibradas tomando as rédeas da vida. Como é que é? Tomar as rédeas da vida e fazer isso abrindo mão do controle. Parece uma contradição? Não, como que eu vou tomar as rédeas da vida abrindo mão do controle? Pois a rédea é para segurar ali a vida, não é para abrir mão do controle, não? Pois é. Pai Lu, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Maravilha. Como é que você tá, Danilo? Tô bem animado para falar desse tema que é quase contraditório. É contraditório, né? No primeiro momento, mas acho que vem de uma vivência que todos nós aqui de alguma forma tivemos. E gosto dele, né? Porque afinal o subtítulo Conversas Equilibradas sobre a Vida, então vamos falar então de atitudes equilibradas. Espera, mas se você o tempo inteiro está segurando tudo na sua mão, tudo que você não está fazendo é ter equilíbrio. Então, quer dizer, a provocação aqui é que para ter o equilíbrio, talvez você tenha que abrir mão de tanto controle. Mas o tema vai se desenvolver ao longo do nosso papo. Até porque na mão cabe só um punhado de coisas, não cabe tudo, né? A gente tem que pegar o punhado que cabe na mão, né? Ótimo. E às vezes a gente tenta ter controle de muito mais coisas do que a gente tem controle efetivamente, né? O Hélio Cirino me ensinou isso, eu uso essa expressão várias vezes, em que ele diz que a gente precisa aprender para ter uma vida boa, em vários aspectos do que seja bom, a trabalhar com aquilo que cabe nas nossas mãos. E o que cabe nas nossas mãos, aí eu tomei a liberdade com o tempo, obrigado Hélio pela provocação, mas vou tomar a liberdade de completar. O que cabe nas nossas mãos é mais do que nada, né? Cabe mais do que nada. Alguma coisa cabe, mas certamente cabe menos do que tudo. E aí tem gente que muitas vezes pode perder o controle da vida, pode perder a capacidade de ver a sua vida acontecendo de tanta coisa que está tentando segurar. Aí vem a provocação. Para retomar muitas vezes as rédeas da própria vida, a gente vai ter que aprender a abrir mão do controle. Não é um controle total, mas pelo menos de uma parte do controle. Vocês já se viram nessa situação? Assim, de verdade. Poxa, eu acho que eu estou abafando aqui, eu acho que eu estou mandando muito bem, daqui a pouco você vê as coisas escorrendo da sua mão e você fala, como é que pode? Eu estava no controle. E você descobre que, na verdade, não estava no controle. Estava na ilusão do controle. Né? As coisas falam pra gente também, por que pareça, né? Um simples funil tem um símbolo que vai em linha do que você está trazendo. Que é assim, se tudo que acontece fora do funil é o mundo, e tem que passar pelo funil, e a parte fina do funil sou eu, ou seja, tudo tem que passar por mim, tudo tem que ter meu controle para poder descer e passar, nada vai andar. Você percebe isso? Não tem velocidade, não tem fluidez. Então, tem coisas que a gente deve controlar sim, tem outras que a gente simplesmente deve deixar passar. Deixa fluir, deixa rolar. Sem ter combinado isso, vocês lembram de alguma situação na vida de vocês que aconteceu algo diferente do que vocês queriam e às vezes até o contrário ao que vocês queriam, gerou um desgosto, uma tristeza, uma irritação, uma frustração, mas depois de algum tempo, eu não estou falando 10 anos, que aí é muito tempo, mas às vezes depois de 2 meses, 1 mês, 2 meses, você começou a ver que aquilo trouxe mais coisas boas do que ruins? Não saiu do jeito que você queria num primeiro momento, mas o resultado, no curto prazo mesmo, já se mostrou melhor do que você imaginava? Olha, assim, certamente tem várias situações na vida, mas uma que eu lembrei agora é o seguinte. Eu, como formação, sou biólogo, eu trabalho como administrador de um escritório de arquitetura. O máximo que tem de correlação é que às vezes vocês sugerem algum tipo de jardinagem, né? Não, nem isso. Nem isso. A Raquel, ela entende muito mais de plantas do que eu, então nem isso eu colaboro. Então, assim, não tem relação nenhuma, né? Mas como que foi a transição dessa história? Uma das coisas que foi marcante foi o seguinte, eu estava trabalhando em um laboratório e não estava desenvolvendo lá, eu queria fazer alguma outra coisa ainda na mesma área. Aí eu consegui uma entrevista em um laboratório bacana em São Paulo, trabalhava exatamente nessa área. Aí eu fiz uma entrevista lá, aí acabaram não me chamando para essa vaga. Aí me chamaram depois acho que de 1, 2 meses, chamaram novamente. Então eu falei, cara, agora vai, né? E daí eu conversei tudo lá, aí eu lembro que eu falei alguma coisa, na verdade foi o seguinte, ela perguntou, a moça perguntou, falou, eu estava fazendo um mestrado na ocasião, ela perguntou, você tem vontade de fazer um doutorado depois?
Eu falei, eu não, eu queria fazer talvez um MBA, queria fazer alguma outra coisa assim, né? Mas não penso em fazer doutorado. Nessa que eu perdi, porque assim, para vaga ali era muito valorizado ter um doutorado. Tinha uma competência técnica muito grande, então valeria a pena, seria importante ter esse grau, né, de doutorado. E daí eu acredito que em grande parte por conta disso eles não chamaram. Então assim, deu errado, sabe, a entrevista, deu errado. Acabei sendo um administrador de escritório de arquitetura, que para mim assim define minha profissão hoje e é exatamente onde que eu gostaria de estar hoje. É justamente aqui, porque, cara, saiu totalmente fora do planejado lá. Meu foco naquele momento era conseguir a vaga e deu errado. Acabei fazendo uma transição na vida grande por conta desse não, por conta desse... assim, não era eu que estava no controle, era a pessoa que estava diante de mim ali, que acabou tomando essa decisão por mim. Lembrou de alguma? Lembrei uma super recente. Simples, mas recente, e acho que vai em linha. Eu estava marcado de fazer uma consulta e tinha que ser num horário X combinado. Eu me equivoquei. E na minha cabeça era 1 hora depois. Quando chegou no horário, que era o horário do almoço, a pessoa me ligou e falou, você tá vindo? Eu falei, claro que eu tô indo. Que saco de cobrança, né? Aí falou assim, mas você vai chegar a que horas? Eu vou chegar a 1h30, mas estava marcado 12h30, tá? Eu vou chegar a 1h30, mas se você quiser eu chego um pouquinho antes. Aí ficou um silêncio absoluto, não respondiam nada. Falei, que estranho, né? Ah, tudo bem então. Então deixamos para 1h30. E na minha cabeça era 1h30. E eu cheguei 1h15 lá. Quando eu cheguei 1h15, que as meninas me receberam, falaram assim, olha, o nosso horário era 12h30. Eu falei, não, era 1h30. Não, olha aí, era 12h30. Estava Aí eu fui registrado olhar, 12h30. era 12h30, eu comi bola. Que é aquela história que até estava falando, acho que nos bastidores, de às vezes você está programado com uma coisa, mas o seu inconsciente não quer que você vá e essa comunicação se modifica, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça que eu não contei para vocês. Falei, puxa vida, eu me equivocar, eu que sou um xiita, adoro chegar no horário, cobro assim das pessoas, sou meio linha dura, assim, bem britânico, marcou, tá marcado, tem que estar no horário e tal, isso aqui não é 1 minuto antes nem depois. Eu cheguei 1 hora depois, daqui a 45 minutos depois, né? Mas olha que coisa boa que você não ter controle, né? Não tinha controle, estava feito e não adianta ficar remoendo. O que aconteceu? Era para ter uma sessão de, acho que 2h30, uma coisa assim, e acabou sendo 3 horas. Durante essas 3 horas de sessão, com 1 hora de atraso, então acabou ficando 4, certo? Caiu o mundo de chuva. O mundo de chuva. E eu de moto. A moto estava na rua quietinha, tomou um banho. Eu saí com essa 1 hora a mais, pensando assim, puxa vida, né? Atrasei a vida das meninas e atrasei a minha agenda também, né? O céu estava todinho escuro, cara. Ia cair o mundo de novo. E eu fui de um bairro até o meu bairro, que dá mais ou menos uns 20 quilômetros de distância, sem pegar uma gota de água. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, olha só, como é bom não ter controle, né? Porque eu estava pé da vida, que tinha atrasado, que tinha bagunçado, que tinha trazido um certo desarranjo numa agenda. Mas males que vem para bem, né? Porque eu acabei chegando sequinho em casa, com 99% de chance de desabar o mundo de água sobre mim. Isso porque você estava controladinho para chegar 1h30 no compromisso, que não era 1h30. Então, eu cheguei em casa, não deu 15, 20 minutos, começou a cair o mundo de novo. Um exemplo, né? Absolutamente. Se fosse, sei lá, 1 hora antes, eu ia pegar muita chuva. Se fosse 1h30 depois, eu ia pegar muita chuva. E aquele intervalo, exatamente onde bagunçou a agenda, que eu achei, putz, foi ruim. Na verdade, foi muito bom. Vou contar aqui um, então, que o meu é mais impactante ainda, porque muda uma vida, né? Eu estudei publicidade, né, na graduação, porque achei que ia trabalhar com isso mesmo. No primeiro momento, achei que ia ser em agência. Depois, logo, mudei para trabalhar em corporações, portanto, talvez mais até na área de marketing e tal. E assim estava indo a minha carreira corporativa. Comecei trabalhando em empresas menores, né? Até um episódio passado falei que trabalhei como office boy já. Depois fui trabalhar como vendedor. Aí entrei na Rio Blind, né, que era o nome, né, antigo da atual Diageo e tal. Vendedor durante um tempo e tal. Mudei para marketing. Pois bem, e tudo estava caminhando bem. 3, 4 anos de empresa. De lá fui expatriado para Portugal. E caminhando assim para pensar que eu ia ter uma carreira corporativa. Chegava até a esperar
ou a sonhar em um dia estar numa gerência, numa diretoria e tal. Mas quando eu fui expatriado para Portugal, alguma coisa começou a mudar na minha cabeça, porque lá, só pegar um exemplo que é muito interessante, as pessoas tinham vergonha, por exemplo, de adiar suas férias. Eu percebia isso era um pouco, né, em toda a Europa. Alguém, por exemplo, que estava com férias marcadas para o dia, sei lá, 20 de março, chegava no dia 15, eu pensava, acho que eu vou ter que adiar minhas férias, todo mundo olhava meio, pô, o cara é meio incompetente, né? Não é possível, as férias dele estão marcadas há tanto tempo, como que ele não vai conseguir tirar férias? Aqui no Brasil já estava naquela vibe que infelizmente até hoje ainda existe, que é o super-herói que adia suas férias. Nunca tira férias. Nunca tira férias. A super-heroína que sai 9 horas da noite. Lá, a pessoa que ficava muito tempo saindo 9 horas da noite, ou estava num projeto muito incrível, ou era uma pessoa desorganizada, atrapalhada, né? E eu, claro, absorvi um pouco dessa vibe em 2 anos. Volto para o Brasil, essa mesma métrica de novo. O cara indo embora às 6 horas da tarde, tendo trabalhado bonitinho, feito seu trabalho, o que ele ouvia como piadinha? Já vai embora agora? Tá desmotivado? Né? Você fala, pô, como desmotivado? 6 da tarde, amigo. Eu tô aqui desde as 8 da manhã trabalhando pra caramba, mas era obrigado a ouvir uma piadinha e tal. Bom, comecei a ficar, caramba, e aí, né? Será que eu troco de empresa? Será que não sei o quê? Pois bem, claro que eu tirei o pé do acelerador e por outros motivos, em algum momento me chamaram e disseram, amigão, não tá dando. Né? Nós vamos te desligar, vamos interromper o contrato, por mais que você seja um talento aqui, um potencial e tal, não tá dando. A tua atitude, acho que eu estava mesmo rebelde, dando vários sinais de que ia chutar o pau da barraca. Pois bem, naquele momento, não sei se vocês conhecem uma cantora dos anos 50 chamada Maísa, que cantava uma música chamada Meu Mundo Caiu. Naquele momento você toma um baque, né? Um lado quer parecer meio machão, né? Meio imbatível, tipo, não tô nem aí. O outro lado sente um alívio, mas tinha ali um terço que fala, tá merda, e agora? Eu queria sair depois que eu arrumasse alguma coisa. E arrumar alguma coisa ainda era arrumar um emprego numa corporação. Só que aí eu já vinha sendo convidado por um cara que tinha feito o programa de trainees na Diageo, que eu participei num desses anos que eu estava em marketing, chamado Ivan Petrini, que tinha uma consultoria chamada Pixis, e que vinha falando para mim, cara, você já pensou em trabalhar com consultoria? E tudo que eu pensava naquela época é, eu não sou de RH. Para mim, consultor era cara que vinha de RH, né? Eu sou da área comercial, marketing e tal. Aí ele falou, vem assistir aqui um treinamento que eu vou dar num sábado, vem assistir aqui uma coisa que eu vou fazer num dia. Ah, bacana, legal, mas pô, na minha cabeça não entrava. Imagina, eu vou virar consultor. Até que depois de ser desligado, contei para ele e tal, ele era quase naquela época um conselheiro, né, corporativo que eu tinha. Ele falou, então, tá na hora de você vir trabalhar comigo? Né, vem aqui e eu... Pô, será, cara? Pô, o cara não fala nada de dinheiro. E o Ivan é um cara que nunca ligou muito para dinheiro do pouco que eu conheci ele. Como é que eu vou falar de dinheiro com ele? Porque eu também preciso saber quanto que ele vai me pagar, né, e tal. Bom, olha que interessante, gente. Naquele momento eu já tinha uma viagem marcada para o Japão. E aí eu já não estava mais trabalhando, eu podia viajar até mais tranquilamente. Virei para o Ivan e falei, Ivan, te dou uma resposta quando eu voltar, porque eu estou indo para um lugar super bom para pensar numa mudança de vida e tal, mas eu fui já com a decisão tomada. Cara, o mais legal de tudo é que eu estava morrendo de medo de discutir dinheiro com ele. E no dia que a gente sentou realmente para discutir, tá, então vamos lá, o que seria ganhar aqui e tal? A proposta que ele me fez era para ganhar mais do que eu ganhava na Diageo. Não muito mais, mas mais do que eu ganhava. Tudo bem, não tinha o carro como tinha na empresa, mas tinha também um plano médico. Puxa, era super legal. E eu querendo controlar tudo, né? E mais, essa mudança foi assim determinante para a minha vida. Porque dali para frente eu consegui entender que não existia só vida como empregado de uma corporação. Comecei a tomar coragem para um dia ter talvez minha própria empresa. A princípio eu entrei lá para trabalhar com o Ivan e aumentar minha participação como sócio. Depois acabou que de um tempo específico eu comecei a imaginar seguir minha própria vida. Segui, hoje tenho minha própria consultoria, fui me formar em alguns cursos que me permitem ser um profissional autônomo. E cara, é um negócio inacreditável quando eu olho para trás. O que aquele cara de 20, 23, 24 anos estava controlando na vida dele e determinando o que ia ser a vida profissional e o que acabou acontecendo. Porque o que acabou acontecendo é muito melhor. Ah, mas você também não sabe o que seria lá. Não, eu não sei. Mas eu sei que hoje o meu trabalho me permite ter uma coisa que é fundamental e que tanta gente me pede ajuda, me contrata para tentar achar esse lugar, que é o estado de flow.
Poxa, quando eu estou conduzindo uma sessão de coaching, de mentoria, quando eu estou conduzindo um treinamento, uma palestra, quando eu estou desenhando uma dinâmica ou construindo até um projeto de consultoria para ajudar uma empresa ou uma equipe, eu perco a noção do tempo. E, cara, eu nunca imaginei isso quando eu estava ali naquela vibe toda controladinha. Então agora eu tenho que fazer uma pós, porque é isso que é valorizado no mundo corporativo e tal. E de repente a vida veio, deu um chacoalhão, eu achei que aquilo ia ser péssimo e de repente aquilo me trouxe muito mais benefícios. O que nós estamos querendo dizer aqui? Que vamos então pôr os pés para cima e esperar que o universo bata na nossa porta. Oi, Danilo. Oi, Pailu. Oi, Júlio. Vim aqui te dar uma ótima oportunidade? Não. Mas significa também que achar que nós vamos controlar tudo, puxar todas as rédeas, desenhar tudo e tem que ser do jeito que a gente desenhou, é o que vai nos gerar bons resultados, também está equivocado. Por isso que a gente falou, e você citou o título, né? Atitudes equilibradas. Tomar as rédeas da vida é fazer muitas vezes a soltura do controle da vida. Sentado no sofá? Não. Segue a sua vida. Mas deixa um pouco as coisas acontecerem. Permita que o cenário se monte na sua frente de vez em quando, sem a neurose do controle. Eu não sou pai de menina e eu não quero aqui categorizar meninas de rosa, meninos de azul. Pelo amor de Deus, não é a minha vibe, não é a minha. Mas eu preciso dizer que o fato de ter 2 meninos faz com que alguns temas que são mais inclinados ao universo feminino eu não tenha tido tanto contato. Por exemplo, eu acho que nunca assisti o desenho Frozen do começo ao fim. Ele é um desenho só para meninas? Não. Mas ele é um desenho cuja personagem principal, as 2 personagens, né? Eu conheço a história. Eu arrisco dizer que ele nunca assistiu nada, né? Não, assisti alguns trechos, assim, sabe? Mas, deixa eu falar, quem não sabe a música tema de Frozen? Let It Go. Let It Go. Eu tenho 2 meninas, então eu assisti. Pailu também, né? Eu assisti por você, às vezes. Eu assisti, Quantas vezes? Não sei. Eu assisti junto com as minhas filhas 60 vezes. 60 vezes. Você entendeu? Junto com as filhas. Outras tantas foi sozinho ali. Sim. Olha, tem uma coisa interessante nessa história toda. Que é assim, existe uma máxima que fala, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Então você quer uma coisa, tá na neurose daquela coisa. Quero, mas não é no seu tempo. É no tempo que Deus quer. Certo? E aí o que complementa isso que me fez lembrar? Casado com a Fê, 4 anos mais ou menos de casados, só curtindo a vida de casal. Indo para Portugal visitar os amigos. Viajando, curtindo, porque a gente gosta demais de viajar. Vocês foram lá, né? 2002, acho, né? Vocês me visitaram lá. Acho que é 2002. Enfim. E aí, passou um tempo, 4 anos, quase 5 casados. Puta, tá na hora de ter filho, né? Puta, acho que sim, legal. Então vamos ter filho. Aí eu falei, bom, quero ter um filho. Vamos ter filho. Universo, eu não tô te avisando, hein? Primeiro mês, nada. Eu no controle, né? Ela querendo estar no controle. Segundo mês, não vai ter filho. Terceiro mês, não vai ser dessa vez. Quarto mês, não vai ser. Eu falei, cara, tá virando uma rotina isso. E a gente encanado. Pô, sei lá, passaram 6 meses, quase um ano. Falei pra ela assim, olha, tá estranho, né? Acho que a gente precisa transar, né? Tem que começar. Tem que treinar, começar a fazer sexo. Tem que treinar, né? Pelo menos, né? Mas estavam transando, não estavam engravidando. Aí, cara, olha o que aconteceu. Falei, bom, uma vez por mês. Vamos deixar assim, se passar de um ano nessa mesma vibe, a gente vai procurar ajuda médica. Pode ser, né? Alguma questão biológica, claro. E aí o que aconteceu? Eu tirei do meu controle. Deixa fluir. Let it go. Ficou grávida. Porque era o tempo de Deus, né? E eu estava encanado, ela estava encanada. E o quanto o seu estar encanado atrapalha, então, né, a vibe. Desencanou, deixa fluir. Você já viu aqueles casos de mulheres e, obviamente, os maridos, os companheiros juntos que não conseguem engravidar, enfim, e eventualmente optam, não tem nenhum problema físico, fazem exames, não tem nada. Aí optam pela adoção. Leva um tempo, tá, enfim, adotam. Adotam 6 meses depois engravidam. Vocês sabiam que isso é muito comum? Não. Imagino. Pois é, por quê? Porque eu parei de tentar controlar, eu parei de tentar dominar o meu corpo o tempo inteiro e dar ordens e tal, e deixei fluir. Permitir cada caso que é um flua. caso, mas eu acredito, mas eu entendo. Sabe que eu lembrei de duas histórias que estou lembrando. Uma delas é aquele livro do Viktor Frankl,
Em Busca do Sentido. Busca de Sentido. Busca de Sentido. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, né? Porque ele é Ele está lendo nesse momento, é um de tanto que eu clássico, insisti. É um clássico muito, muito interessante. Que, bom, resumindo a história, era um cara que ele era Psiquiatra. Um psiquiatra que ele ficou preso, um judeu, ficou preso durante a Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. Em Auschwitz. E ele foi um dos primeiros, inclusive. Ele passou por Auschwitz e, pela sorte, sobreviveu, né? Porque ali era muito... Você vai para cá, você vai para lá e metade morreu, metade porque não. ele era médico, então ele era útil, né, para os nazistas. Bom, e daí depois ele desenvolveu todo um trabalho que ele chama de logoterapia. Logosofia, né? Logosofia. Que é justamente tem um tratamento, né, que ele utiliza. Ou logoterapia, né? pode ser, tá certo, acho que é logoterapia. Mas que que utiliza o sentido da vida, né, para trabalhar na motivação das pessoas, né, no tratamento de problemas psicológicos, psiquiátricos. Mas o que é interessante é o seguinte, ele relata, né, e esse livro é justamente esse relato durante o período em que ele estava preso, nos campos de concentração e todas as observações dele. Ou seja, um momento em que ele e nenhum dos companheiros dele, dos conhecidos dele, do povo dele, né, tinha qualquer tipo de controle. Eles não tinham absolutamente controle nenhum sobre suas vidas, né, sobre o que estava acontecendo, sobre se ele ia comer ou não hoje, não estava no controle dele, né, onde que ele ia dormir, se ele ia dormir ou não estava no controle dele. E daí uma coisa que é interessante que ele contava era o seguinte: ele observava as pessoas e ele sabia dizer, olha, essa pessoa ela não vai durar mais 1 ou 2 dias, a partir do momento em que ela perdia todo o sentido, todo o propósito da vida dela, né? Enquanto as pessoas elas tinham algum propósito, tinham alguma motivação para continuar vivas, em geral elas conseguiam se manter naquilo, mas a partir do momento que ela perdia essa motivação, ela definhava, né? Porque ali E definhava, né, não só fisicamente, mas ele dizia, né, definhava como vida, né, como chama de vida. É o desistir, né? Ele falava, inclusive, né, elas perdiam as esperanças, elas desistiam de viver. E daí ele, no fim, mais pro fim do livro, ele traz uma definição do sentido da vida. Porque a gente coloca essa como a grande pergunta da humanidade, né? Qual que é o sentido da vida? E ele coloca uma resposta para isso que eu achei sensacional e para mim eu acho que é uma boa explicação mesmo. Que é justamente você dar uma resposta certa diante das perguntas que a vida está te fazendo naquele momento. E faz todo sentido, porque é isso, assim, se a gente fala, não, qual que é o sentido da vida? Mas, de repente o sentido da minha vida é diferente do seu, aí eu nasci para tal coisa. Cara, mas assim, a gente não tem controle sobre tudo que está acontecendo na vida e eu não tenho como definir assim, olha, o sentido da minha vida hoje é fazer um podcast, eu vou fazer isso. Cara, amanhã eu sofri um acidente e eu fiquei mudo, eu não consigo mais falar nada. Pô, acabou minha vida. Eu não consigo mais dar sentido para minha vida porque minha vontade era falar. Porque eu exijo que seja neste modelo. Exato. Então, assim, eu tenho diversas situações na minha vida em que eu não tenho controle. Aliás, talvez a gente não tenha controle sobre a maioria das situações, mas eu posso dar respostas diferentes e respostas corretas e respostas incorretas para essas situações. Então, uma coisa que dá sentido para a vida é justamente eu buscar. Olha, nesse momento a vida está fazendo essas perguntas para mim. No meu caso, eu tenho crianças pequenas, eu tenho uma esposa, eu tenho uma empresa, eu tenho um podcast, eu tenho um monte de coisas na minha vida e eu posso dar respostas diferentes para isso. O que vai me dar sentido é justamente eu buscar as respostas corretas para cada uma dessas perguntas que a vida me faz. Ou seja, a gente vai ter um monte de coisa sobre que a gente não tem o controle, mas eu posso olhar para essa situação e dar uma resposta correta ou não. Esse livro ele evoca uma frase do Nietzsche também fantástica, né? Friedrich Nietzsche diz que aquele que tem um porquê viver suporta quase qualquer como. Aquele que tem um propósito, que tem um objetivo, suporta quase qualquer caos que se apresente. Por quê? Porque a vida é caos, né? Se a gente for pensar bem, a vida apresenta muito mais indefinições do que definições. Eu sei que amanhã vai clarear por volta das 6 da manhã. Bom, hoje a gente sabe até exatamente o minuto que vai amanhecer aqui, no nosso fuso horário. O que a gente não sabe é se vai ter uma nuvem bem no ângulo entre eu e o sol. E às vezes está tudo, o céu está inteiro limpo, bem na minha direção, da minha janela, tem uma nuvem. E tem muita gente que fala, meu Deus do céu, né? Deus hoje acordou, me procurou e falou, vou ferrar esse cara. Sério. Jura que você se acha tanto assim, a última bolacha do pacote, para dizer, inclusive, eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Quer dizer, o cara é tão egocêntrico
que até na hora de se ferrar ele quer ser o mais ferrado de todos, né? Não é verdade. A nuvem está lá porque ela está lá. Não quer que ela esteja na sua frente? Vai para outro lado, pega o carro e anda mais, sei lá, 500, 600 metros, que às vezes você sai do ângulo da nuvem. Não, mas tá inteiro o céu nublado. Então, tá inteiro o céu nublado. O problema não é com você, criatura. Não é contra você. A vida é caos nominado pelos seres humanos, né? Mas o que é caos? Caos é o nome que a gente dá para as coisas quando elas não atendem à nossa vontade. Vamos pegar, inclusive, tragédias. Eu não sei se foi 1 ou 2 anos atrás, teve aquele deslizamento, acho que o ano passado, talvez, ou retrasado, aquele deslizamento de terras no Carnaval, no litoral sul de São Paulo, ali na região de, acho que São Sebastião, né? Litoral Norte. Litoral Norte, perdão. São Sebastião, né? Sim. Enfim, Pra cima. sem dúvida que nós, seres humanos, vamos chamar aquilo de tragédia, por quê? Porque quando choveu muito e aquilo arrancou uma parte da terra, do morro, e aquela terra deslizou sobre uma série de casas e soterrou pessoas, acho que morreram mais de 60 pessoas, você tem toda uma dor, né, do sofrimento daquelas pessoas que morreram, de quem ficou e perdeu irmãos, maridos, mães, pais, filhos, certo? Mas vamos combinar que o mundo, a instituição mundo, não acordou e disse, vou ferrar aquelas pessoas. Aquilo aconteceu porque choveu muito, encharcou o solo. Não sei se aquele pedaço que escapou, né, do morro já estava descampado por conta da ocupação ou não, ou ele só... não lembro, tá, detalhes técnicos, ou se ele só escapou porque realmente foi muita água, mas o fato é que aquela terra caiu sobre casas. Bom, pois bem, eu suponho quase convicto que isso acontece ao redor do mundo praticamente todos os dias e toda semana. Em algum lugar do mundo chove muito, essa chuva em excesso encharca a terra e essa terra se desprende, certo? Só que se não tem ninguém ali morando embaixo, ela se desprende, muda ali a paisagem, tá, mas não causa uma tragédia. Por que a gente chamou isso de tragédia? Porque tinham pessoas ali. Bom, logo então, a gente só chama de tragédia porque foi diferente da nossa expectativa. Deixa eu dar um exemplo de caos pelo contrário, de positivo. Né? Uma história que Jesus ele contava parábolas, né? Eram histórias fictícias, né? Que ele inventava e para poder esclarecer algum tipo de ponto. Daí ele conta a seguinte história, que tinha um camarada que ele tinha uma plantação, plantava milho, não sei o que ele plantava. E daí um dia choveu, um ano choveu demais, ou teve alguma questão climática aí que a produção dele foi enorme. Ele produziu mais. Ou seja, ele não estava no controle sobre aquilo, produziu muito mais do que ele estava acostumado a produzir. Então foi um golpe de sorte, né? Porque ele não tinha controle sobre essa produção, mas foi isso. Aí olhou para tudo aquilo e falei, cara, eu já tenho bastante dinheiro, mas agora sim, eu tenho muito. O que eu vou fazer com tudo isso agora? Ela falou, quer saber? Eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou construir celeiros maiores, vou guardar tudo isso e eu vou descansar agora, vou me aposentar e não preciso mais me preocupar com isso. Aí daí Jesus termina contando essa história e fala assim, tolo. Tolo por quê? O cara é um mega empresário, o cara é muito bem estruturado, né? Ele teve uma produção, choveu na horta dele agora. Na hora certa. Na hora certa, ele tá... Por que ele é tolo, né? Amanhã vão reivindicar a sua vida. Tolo, amanhã você não sabe, cara, mas amanhã você vai morrer. Amanhã você não vai ter mais nada disso. E daí você fica pensando, tá, ok, bom, se amanhã eu vou morrer, para quem que vai sobrar tudo isso? Bom, para mim não é, né? Para eu que estou morrendo, né? Eu que estou morrendo não vai ser para mim. Então é interessante, né? Porque mesmo para as tragédias, quanto às vezes para algumas bênçãos, a gente não tem controle sobre isso. Mas a gente sempre traz isso para uma coisa muito pessoal, né? Não, cara, se choveu na minha horta, é meu tudo isso, né? E eu vou desfrutar disso tudo, porque agora eu estou com a minha vida feita. Cara, você não tem controle sobre a sua vida, sobre se é hoje ou amanhã que você vai estar aqui e o que vai ser feito em cima de tudo isso, né? Tanto para tragédias, né? Quanto você vai perder, quanto para coisas boas. A Ari tem uma frase engraçada, ela fala assim, cara, morrer é muito estranho. Mas em que sentido? Você tá lá, você tem uma agenda para amanhã, você marcou um almoço com alguém. Morrer é muito estranho, né? Especialmente quando acontece assim, né? De uma hora para outra. Às vezes o cara, claro, tá no hospital, também é uma tragédia, mas assim, isso porque a gente tava conversando com uma pessoa essa semana que perdeu o pai, assim, 2 horas depois de ter encontrado com ele num evento, ele se sentiu mal, foi pro hospital e ali na sala ainda de atendimento do pronto-socorro acabou falecendo. E é isso, ele dali algumas horas ia ter um almoço, dali algumas horas ele ia para uma reunião, dali algumas horas ele
ele Não deu tempo nem de desmarcar, né? Não deu tempo nem de avisar, ó, eu não vou, tá? Então é nesse sentido que ela fala, né, que morrer é estranho. Pois é, morrer é estranho, mas é absolutamente natural. Acontece a cada segundo alguém morre. E é uma das únicas certezas que a gente tem, né? Só que como a gente quer ter controle, a gente chama isso de caos quando acontece. E óbvio que isso vai causar saudade e tudo mais. Mas, de novo, se a vida é caos, quando a gente, né, chama de caos aquilo que é diferente do que a gente quer, a vida também pode ser algo natural se a gente conseguir chamar as coisas pelo nome que elas têm. Realidade. A vida é o que é. É isso. Pô, mas isso está me causando dor. Tá sim. Mas vamos fazer o seguinte, olha para isso como isso é. Porque na maioria das vezes a dor, e a gente já falou disso aqui antes, e todo mundo fala disso quase sempre, o conceito de que a dor, em inúmeros aspectos da vida, em inúmeras situações, ela é inevitável. A dor faz parte da vida. Agora, o sofrimento ele é opcional. Então é claro que causa a dor a saudade de alguém que não voltará, por exemplo, porque faleceu. Agora, o sofrimento ele é derivado de você ainda continuar brigando com a realidade. E o que é brigar com a realidade? Eu acho que aqui, numa atitude desequilibrada, no que a gente está falando, é tentar controlar tudo. É tentar ter todas as rédeas da vida fixas e fortes na sua mão. É uma bobagem, não vai dar certo. Também acho que é um desequilíbrio o let it go completo, que nem é a proposta do filme do pouco que eu entendi. Vocês assistiram o filme aqui. E eu acho que é importante falar do filme porque centenas de milhões de crianças assistiram esse filme. Foi talvez o maior sucesso, né, da Disney nos últimos 20 anos. Arrisco dizer, né, que talvez deve competir ali com os filmes da Marvel de heróis, mas pensando no modelo Disney de desenhos, acho que Frozen foi o mais assombroso sucesso, né, o maior sucesso da Disney. Então, centenas de milhões de crianças assistiram e cresceram escutando, né, a mensagem lá, o nome da personagem? Elsa. Dizendo, né, Let It Go, não sei como é que era a tradução em português, né, quando foi traduzido. Acho que devia ter, né, uma tradução ou não? Vocês lembram? Em português ela fala livre estou. Livre estou. Eu acho que na verdade eu acho que em português está explicando um pouquinho mais o que ela quer dizer ali, né? Porque na verdade ela está se libertando de uma situação que para ela era opressora, mas que ela não queria assumir as responsabilidades dela lá como rainha. Depois ela está livre. Mas quantas crianças que falam em inglês, né, capturaram a expressão let it go, deixe ir, permita que as coisas fluam, né? Então nós vamos ter uma geração aí, e não é pouca gente, bastante impactada por essa mensagem. Não só, claro, pelo desenho da Disney, mas fortemente pelo desenho da Disney e por este mundo livre, democrático e de questionamento que a gente vive. Pois é, quando é que nós, e agora acho que eu queria falar mais com pessoas da nossa geração aí entre 35 e 60 anos, é uma faixa grande, mas muito ativas, né, hoje, intelectualmente, economicamente, como é que a gente está lidando com a vida? Porque a gente foi criado num mundo onde, né, tem que entrar no horário, corre, pega seu livro, não sei o que, fez a lição, não sei o que lá, não fez, vai tirar nota ruim, punição, né, ponto negativo e tal. E de repente a gente vive hoje num mundo onde a mensagem é let it go. Será que nós não temos que aprender também um pouquinho let it go? Eu me vejo às vezes neurótico, querendo controlar tanto. E, de novo, atitudes equilibradas. Não estou nem aí, vou gastar o tanto que eu quiser, vou ficar no sofá o tempo que eu quiser. Me parece desequilíbrio. Não estou cumprindo com aquilo que cabe na minha mão. Nossa, eu tenho que controlar todas as minhas finanças, eu tenho que controlar a agenda das férias, eu tenho que controlar os meus filhos, eu tenho que controlar... Meu Deus, não cabe tudo isso na nossa mão. E aí, na verdade, você não tá controlando nada. Né? É uma ilusão. Então, por isso, tomar as rédeas da vida, às vezes, implica em abrir mão do controle, de vez em quando. Eu acho que é uma contradição interessante. A gente não controla tudo, mas aliás, a gente não precisa abrir mão completamente de tudo, mas certamente a gente controla muito menos do que a gente imagina. Você trouxe um bom ponto, porque tem que ter equilíbrio, né? Não é controlar tudo e também não é deixar o rio me levar, né? Então, e eu por exemplo, eu procuro fazer exercício físico. Exercício físico, ele comprovadamente ele tem um benefício muito grande para a saúde, né? Acho que qualquer médico vai concordar que o sedentarismo é uma das coisas que mais mata no mundo, né? Então, assim, eu tento manter uma rotina de ter exercício.
Isso quer dizer que minha saúde está garantida? Não. Nem um pouco. Nem um pouco, né? Na verdade, amanhã eu posso ter um piripaque e Pode cair um morrer. raio em você no meio Pode da rua. acontecer mil coisas, inclusive com a saúde, né? Inclusive com a saúde, né? Eu posso ter sei lá, um problema de saúde sério amanhã, pô, mas eu não estou cuidando da saúde. Não, eu estou cuidando da saúde. Só que é muito melhor você cuidar da saúde do que deixar de cuidar. É a mesma coisa você guardar dinheiro para ter alguma reserva de emergência, para ter um planejamento financeiro aí. Ah, quer dizer que se eu guardar dinheiro vai estar tudo resolvido na minha vida? Lógico Não, eu que posso ter uma doença e ter que usar todo o dinheiro. Cara, né? eu posso perder minha saúde, gastar todo o dinheiro, fiquei sem dinheiro, sem saúde. Pode. Pode acontecer. Então, mas é melhor, então, não, vamos deixar de guardar dinheiro? Não, assim, pelo contrário, eu acho que você tem que se preparar para situações, para as outras situações da vida. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem que ser sábio em todas essas situações, né? Que seja com dinheiro, com saúde, com vários outros aspectos da vida, né? Com planejamento de carreira, tem um monte de coisa que a gente deve investir, mas sem essa ilusão que o controle está sobre nós, né? Que é a gente que está no controle de tudo isso. Pelo contrário, a gente tem controle de algumas situações, a gente pode criar a nossa própria sorte, né? Eu posso... puxa vida, eu não tive nenhum problema de saúde e eu estava fazendo exercício, e então eu criei uma sorte. Eu tive menos problemas de saúde porque eu mantive uma rotina de exercício. Então, eu tive mais sorte do que alguém que fosse sedentário, né? Eu guardei dinheiro durante a minha vida e consegui me aposentar sem ficar sufocado lá com as finanças. Eu tive sorte, né? Na verdade, eu criei essa sorte para mim. A gente vai falar um dia de serendipidade aqui. Mas Fala, Palio, desculpa. Eu ia falar assim que tem um outro ditado, né? Uma máxima que fala de Deus escreve certo por linhas tortas, é isso? Uhum. Perfeito. Eu vou trazer esse tema para mim, de uma pancada que eu tomei, né? Eu, no auge dos meus 30 e quase 40 anos, eu estava naquela toada que é similar ao que a maioria dos seres humanos nessa idade fazem. Trabalhar muito, juntar dinheiro, fazer patrimônio, garantir meu futuro, ter reserva financeira, ter segurança, ter controle. E aí você começa, além do trabalho, você começa a tomar mais riscos para multiplicar o dinheiro, né? E aí fiz umas apostas que não foram tão boas assim, mas querendo ter controle. E aí fui perdendo esse controle e perdi, em vez de ganhar patrimônio, perdi patrimônio. E me vi aos 40 anos como se estivesse com 20, começando na questão E as meninas econômica. já tinham nascido? Já tinha as duas meninas. Com 2 filhas para criar. Sim, já tinha as duas. Uma era bem novinha, inclusive. Aí, cara, dívida de apartamento, carro financiado, começar do zero e, cara, bom, vamos colocar energia, né? Paciência, foram escolhas, mas você não tem controle. E aí comecei tudo de novo, me organizar, encontrar caminhos, foco, muito suor, muita dedicação, começou a voltar a um certo ponto de equilíbrio. Aí fiquei pensando assim, bom, já que eu fiz uma escolha lá que não foi dentro do meu controle, da minha expectativa, agora eu vou terminar de quitar o carro, vou pagar essa casa, esse meu apartamento, quitar ele, e aí depois eu vou curtir coisas para mim, né? Só que aí eu fiquei pensando, se eu ficar seguindo essa linha, do ponto de vista financeiro, é um planejamento, né? Mas pode ser que quando eu termine de pagar tudo, eu talvez não tenha idade ou saúde para curtir as coisas que eu estou imaginando curtir agora. E aí o ponto é, será que eu tenho que... Minha vida tem que ser totalmente controladinha assim mesmo, do tipo, vou pagar, vou deixar de viajar, vou deixar de curtir porque eu tenho dívida, tenho compromissos, não sei o quê. Busca o ponto de equilíbrio, cara. E será que dá, né? Para E ter esse aí eu controle virei uma todo? chave. Você vê, por uma passagem que não foi tão positiva assim, foi um aprendizado pela dor, eu falei, vou escolher o ponto de equilíbrio aqui. O ponto de equilíbrio foi, eu vou sim honrar os meus compromissos, talvez não vou viajar na mesma proporcionalidade que eu queira, ou não vou juntar o dinheiro para comprar um carro mais novo, mas não vou deixar de viajar com a família. Eu queria comprar uma moto para mim, porque eu queria curtir a liberdade de sentir um passarinho que foge da gaiola, né? Que é uma das formas de extravasar o estresse, no meu caso. Eu falei, mas eu não vou esperar quitar meu apartamento, quitar as dívidas que eu, em algum momento, né, tive o percalço lá.
e só depois disso eu vou curtir a moto. Porque de repente lá na frente eu posso não ter dívidas, mas também não tenho mais vontade ou saúde para tal. Falei, então eu vou abraçar e vou viver um pouco de cada vez, porque eu não sei o dia de amanhã. E aí olha que interessante, você vai aprendendo a viva o dia. Vive intensamente isso. A dívida de amanhã é a dívida de amanhã. Hoje eu não vou pensar nela. Sabe? Então, claro, com bom senso sempre, né? Com a história do equilíbrio. Mas não dá para ser assim, ou tudo para cá ou tudo para lá. Porque a vida não é assim, cara. Sabe o que é pior? É que dá. Só que não é bom. Porque a gente precisa assumir isso. Dá para você viver uma vida desequilibrada, no sentido de possibilidade, dá. E esse é o perigo. Pode acontecer isso. Mas isso é bom. É bom o extremo de tudo tem que estar perfeito. Ou, quer saber, deu tudo errado, que se dane. Esses extremos, eles são bons. Não, pô, pra mim não. Pois é, então, sabe? Então a gente tem que ter noção que é possível até pra gente vigiar. Porque se a gente achar que não é possível, porque tem gente que se ilude, não vai acontecer isso. Ó, meu amigão, pode acontecer sim. Você pode ficar obsessivo, paranoico num determinado tema, ou você pode se enrolar completamente na vida por não ter um mínimo de organização. Dá pra ir pros extremos? Dá. É bom. Porra, não é bom. Não é bom os extremos. Vamos no equilíbrio. Né? E acho que é isso que você trouxe essa história, foi a vida te ensinando, né? Cara, tudo bem se organizar um pouco. Talvez não seja bom ficar obsessivo nisso. Tudo bem relaxar um pouco. Só não relaxa demais a ponto de ficar frágil na situação. Né? Acho que é por aí. Desculpa, Julião, perdão. Não, eu vou só puxar esse gancho aí que eu lembrei de uma música. Queria ler um pedacinho dessa. Vamos pedir para ele cantar, Vou Paulo? cantar. Não vou cantar, não vou só ler. Porque eu não sei. Depois eu mando para vocês Vai ser ouvirem Zeca também. Pagodinho, né? Mas assim, Deixa a vida me levar, levar eu, né? E essa música, ela fala justamente sobre isso, assim, que a gente tem um controle só sobre o hoje, né? O amanhã a gente não tem controle e o passado menos ainda, né? Aí a música começa assim, ela fala, a música é são dois autores, Gerson Borges e Paulo Nazaré. E daí ele fala assim, hoje eu vou brincar com o meu filho, hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje eu vou fazer exercícios, hoje sem televisão, hoje menos carboidratos, mais legumes, verdura, mamão. Hoje eu vou passear com o cachorro, vou almoçar devagar, nada de internet, hoje chega de me estressar. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui e agora e o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Ele segue depois, ele vai falando depois. Mas ele tá resgatando um trecho que Jesus fala no Sermão do Monte, finalzinho do Sermão do Monte, que ele fala assim, cara, não se preocupa com o dia de amanhã. Quanto aqui você tem que comer, quanto você tem que beber. Cara, olha para as aves. O dia de amanhã cuida de si mesmo, né? Um negócio assim. É mais ou menos essa ideia. Olha para as aves dos céus. Elas não estão plantando nem cultivando nada, ainda assim o Pai não deixa elas passar fome. Né? Então... Mas assim, ele dá uma tarefa, né? Cuide do dia de hoje. Exato. Então, assim, ele não está dizendo, senta no sofá e espera que tudo vai prover. Não. Vai fazer o que você tem para fazer hoje. Eu vou dar um exemplo assim, de planejamento amanhã. Hoje eu vou guardar o meu dinheiro. E amanhã vai ser amanhã. Amanhã eu tenho dinheiro? Cara, hoje eu vou guardar meu dinheirinho. Amanhã eu precisei daquele dinheiro que eu guardei. Né? Eu cheguei, ou seja, em cada hoje eu tenho uma decisão para fazer. Mas hoje é o único dia que eu tenho uma decisão para tomar. Né? Mas eu entendi teu ponto, tá, Júlio? O meu contraponto é o seguinte: juntar o dinheiro é importante, sim, faz parte do planejamento. Enquanto você tem saúde agora, você está pensando lá na frente quando você vai ter menos disposição, menos energia e coisa e tal. Mas os radicalismos, talvez, a gente tem que evitar. Porque assim, se eu estou juntando dinheiro, beleza. Pintou uma oportunidade. Sei lá eu. Qualquer mimo, qualquer coisa que de verdade possa ser uma indulgência. Não vou porque eu estou no foco do dinheiro. Sim. E não vou. Quando eu completar todo o meu objetivo, aí eu vou pensar nessa indulgência. De repente você morre no caminho. E você não curtiu a indulgência e nem o dinheiro que você guardou. Exatamente. Porque você entregou para outro. Esse é o ponto de viver o dia. Só que também, assim, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, torra tudo hoje, e aí você vai viver mais do que estava pensando. E aí ficou sem dinheiro, sem planejamento, e virou um caos lá na frente. Também não, que são os extremos. Sem dúvida. Talvez esse aí o maior ponto de atenção de como a gente deve fazer para ter uma vida mais equilibrada.
E de novo, volta Como tudo sempre, na né? história do equilíbrio. Bom, eu vou voltar, já que você falou de voltar, eu vou voltar numa coisa aqui. Nós já estamos no episódio 26, olha que bacana, né? Quase isso. meio ano, assim, tudo bem que a gente ficou acho que 2 semanas, né, sem publicar ali numa das viradas de ano, mas praticamente aqui já estamos há 6, né, há meio ano, conversando toda semana com as pessoas aqui através desse podcast. Lá no começo a gente tinha uma estrutura que a gente pensou, um controle, né, que a gente desenhou aqui para o podcast, um tipo de abertura, umas sessões e tal. E com o tempo nós fomos mudando a abertura, fomos abrindo mão das sessões, mas eu quero resgatar uma delas que era aquela que a gente chamava de temperando o cérebro de Sócrates, né? Já que a gente fala de quando comia o cérebro de Sócrates, a gente falava de temperar. E eu quero jogar um último tempero aqui então, que é o fato de que tudo isso que a gente está falando de controle, em algum momento está pedindo passagem para manifestação ou não da fé. Porque também quando eu tento controlar tudo, se eu tenho que controlar tudo, eu tenho que controlar minha agenda, eu tenho que controlar minhas finanças, eu tenho que controlar, né, as minhas respostas para as pessoas, o que eu vou falar numa entrevista, o que eu vou fazer numa proposta, significa que de alguma forma eu estou, se não desdenhando, pelo menos ignorando a fé. Bom, fé, né? Acho que tem várias formas de definir a fé. Eu vou pegar uma definição também que a Are me falou uma vez e eu adoro. Fé é você dar o passo sem precisar olhar para o chão, porque você confia, você tem a convicção de que ele estará lá, você tem a fé de que ele estará lá. Tem várias outras lindíssimas definições sobre fé. Pois bem, mas quando eu tenho que controlar tudo, significa que de alguma forma eu abri mão da fé. Se não da fé no sentido espiritual, no mínimo do praticar a fé. Mas não é que eu desdenho de Deus, né? Diria, por exemplo, alguém que se diz espiritualizado, mas que quer controlar tudo. É que eu tenho que ir, né, garantir o quê? Garantir que você é Deus? Que você faz tudo? Mas você não é Deus. Alguns episódios atrás discutimos isso, né? Se não o equilíbrio, talvez pelo menos a boa convivência entre as demandas mundanas e também as demandas espirituais. Mas lembrando que estamos vivendo uma experiência mundana, materialista, né? Material. Então, eu acho que essa coisa do buscar uma atitude equilibrada e fazer isso, puxando as rédeas da vida, mas curiosamente soltando um pouco do controle, também é um reforço da fé. E aí, para terminar de temperar, eu lembro do lema jesuíta, que está na bandeira do Espírito Santo, do Estado, né, do Espírito Santo, ali numa redução, que diz mais ou menos assim: trabalha como se tudo dependesse de ti. E confia como se tudo dependesse de Deus. Né? E eles reduzem para trabalha e confia. Eu acho sensacional esse lema, a despeito, né? Certamente alguém vai começar a gritar por esse mundo, porque os jesuítas acabaram com os indígenas no Brasil. Sim, alguns jesuítas não foram bacanas com os indígenas. Recentemente, tem o quê? Uns 500 anos que isso aconteceu, né? Mas também muitos foram os que protegeram o extermínio de indígenas ainda na época da colonização do Brasil pelos europeus, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a essência da mensagem. Eu acho sensacional. Trabalha como se tudo dependesse de ti. O que ele está dizendo? Meu amigão, levanta e vai fazer a sua parte. Mas ele está dizendo também que você não é Deus. E por mais que você trabalhe o dia todo, tem coisas que você não controla. Agora chegou o momento da fé. E confia, como se tudo dependesse de Deus. Porque na prática tudo depende de Deus para quem se sente espiritualizado. Mas Deus diz para a gente, viu? Eu já te capacitei. Eu te dei alguma coisa. Ou você tem o dom da fala, ou você tem o dom da força física, ou você é inteligente, ou você tem uma capacidade artística, ou você é um cara carismático. Todo mundo tem algum dom. Vai lá. Põe isso para rodar, que as coisas vão acontecer. E naquilo que não der, fique tranquilo. Aí eu cubro. Né? Eu cubro como? Vai dar tudo certo? Não. Quem foi que disse para você que dar tudo certo é o jeito que você determina para o universo? Às vezes dá tudo certo dando errado. Errado para quem? Para as minhas neuroses. Para a minha obsessão de controle, que achei que ia ser um diretor de empresa, quiçá um presidente, e a vida veio e me levou para um outro lugar, do qual hoje eu colho frutos muito bons. Mas poderia ser melhor ainda como presidente de empresa. Poderia, mas o meu coração me disse que não, que ia ser pior. E quando eu aceitei o fluxo, e quando eu permiti que a minha vida entrasse em flow, diminui a angústia. Quantas pessoas a gente conversa aqui angustiada, sofrendo, e quando você fala com alguém que está em flow, cara, eu estou feliz, minha vida está fluindo. Flui.
Você fala, mas o cara às vezes não tem dinheiro guardado no banco. Eu conheço várias pessoas que não têm dinheiro guardado no banco e que se elas ficarem doentes, realmente elas não têm como pagar. Mas sabe o que é interessante? Elas não estão doentes agora. E elas estão em flow. E conheço várias pessoas que têm milhões, e aqui milhões não é força de expressão, é milhões mesmo, e estão doentes. Doentes fisicamente, às vezes, emocionalmente, socialmente, com milhões guardados. Então o problema, obviamente, não é do dinheiro, porque há muita gente rica em flow e há muita gente pobre neurótica. A questão tem a ver com permitir que a vida ache o seu ponto de equilíbrio e trabalhar por ele, né? É isso aí. Até porque tudo que passa pela nossa vida está emprestado, né? No fim do dia, né? Você usa o dinheiro, usa os bens, usa os materiais como meio. Mas ele está só emprestado. Nós vamos devolver, né? Então essa coisa de lutar pelo dinheiro, lutar pela reserva, lutar pela segurança, cara, você não vai carregar nada. Como é que foi que o Gil... Você chegou a conhecer o Gil, o cara que nos ajudou lá na construção da casa, em algum momento, não? Acho que não O lembro. Gil falou uma coisa tão legal no começo da obra. A gente estava lá conversando, no meio de um monte de barro, né, de madeiras e tal. Eu não sei para onde foi a conversa que ele virou e falou assim, mas é como diz o meu velho pai, né? Caixão não tem gaveta. Aí sabe quando 4, 5 pessoas param assim, ficam fazendo uma retrospectiva das suas vidas, das suas últimas escolhas. Caramba, caixão não tem gaveta. Então por isso eu vou virar um porra louca? Não, eu ainda estou vivo. Enquanto eu estou vivo eu tenho coisas para fazer. Mas é bom lembrar que caixão não tem gaveta. Equilíbrio, né? Bom, Maravilha. é isso, senhores. Alguém quer dar algum tempero aí que eu tenha esquecido? Tá mais do que temperado no meu ponto de vista. Então tá bom. Então eu vou fazer o DPF aqui pra gente fechar, que era outro quadro que a gente tinha. Bom, daqui pra frente, o que eu vou fazer com tudo isso aqui que eu falei, que eu ouvi o Pailu falar, que o Júlio falou? Eu vou reforçar a prática do Tao na minha vida, né? A gente poderia fazer um episódio inteiro para falar do Tao, mas acho que também dá para pesquisar, né? Quem se interessar, Tao é T-A-O. É um ensinamento chinês, ancestral, milenar, mas que eu gosto de pegar um pedaço disso que é quase uma contradição, e o título do episódio de hoje também é quase uma contradição, mas que tem toda uma dica fundamental aqui. Quando ele diz que parte do segredo de uma vida próspera, boa, que flua, é a gente aprender a agir não agindo. Pô, que contradição! Não tem nenhuma contradição. É agir. Eu farei as minhas escolhas. Mas muitas vezes eu escolherei não agir. Eu escolherei não tentar controlar. Eu escolherei não brigar contra a realidade. Eu escolherei não blasfemar contra aquilo que naturalmente já está aí. E aí, ao não tentar mudar a realidade para me agradar, ao não agir contra o mundo que se apresenta, eu estou agindo pelo flow. Pensem nisso, quem estiver nos escutando e quem conheceu o Tao, né, nos ajude aqui, mande conteúdo que a gente traz aqui, mas pensem nisso, aprender a agir não agindo. Eu vou aplicar isso alguns ensinamentos que eu tento fazer com minhas crianças, né? Porque elas como boas crianças, elas brigam um tantinho, né? Entre si. E às vezes boa parte a orientação que eu dou para elas é assim, um falou alguma coisa que o outro não gostou. Aí eu falo, cara, você quer comprar essa briga mesmo? Você não tem controle sobre o que ele vai falar para você. Mas você pode decidir não agir em relação àquilo que ele falou, né? Então, Isso assim, é uma ação. Isso é uma ação. Assim, a sua decisão pode ser, não, tá ok, você falou alguma coisa que eu não gostei, mas a sua decisão pode ser, tá ok, eu não vou fazer nada sobre isso. E talvez seja muito mais sábio do que realmente reagir, querer controlar o que a outra pessoa está falando. Muito bem. Pailu Soares, nosso chinês lusitano, já que evocamos aqui um conhecimento chinês. O Soares é lusitano, não é? O papai era descendente de português, não era? Tem uma correlação. Boa. Sim. Pailu, fecha aqui, então, o dia de hoje, o nosso episódio de hoje. O que você vai fazer daqui para frente com tudo isso? Cara, daqui pra frente eu acho que não só para mim, eu acho que para muitas pessoas tem um olhar além matéria. Tem um olhar que energia, a egrégora que está lá em cima, tem muitas coisas que a gente não vê que estão à nossa disposição. Elas querem nos ajudar, só que elas só podem nos ajudar, sabe como? Se a gente pedir, se a gente deixar fluir. Pedir e permitir, né? E permitir. Então, assim, você não está só, né? E às vezes a gente quer estar no controle, quer tudo para si, quer planejar começo, meio e fim e tá sempre
regendo tudo. Não dá para reger tudo. Até porque a gente pode até ser a imagem e semelhança de Deus, mas a gente não é Deus. Não é assim? A foto do copo não é o copo. Então, assim, faz a sua parte e vibra. Vibra pedindo, vibra se conectando, vibra se permitindo, que no fim do dia tudo dá certo. É isso aí. Maravilha. Muito bem, o senhor abriu, o senhor fecha o episódio, senhor Júlio? Tá bom, então vamos nos despedir de mais um episódio. Cara, sempre um bate-papo muito gostoso. Espero que vocês aproveitem também essa conversa e seja edificante na vida de mais pessoas. Pessoal, até a próxima, então, até o próximo episódio de Quando Eu Comi o Cérebro de Sócrates. É isso aí. Valeu!